Hoje recebemos aqui o professor de História da Arte da Universidade Católica Dom Bosco e presidente do Conselho de Proteção ao Patrimônio Histórico aqui em Campo Grande, professor Roberto Figueiredo. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Primeiro, agradecer esse convite para falar um pouquinho sobre a arte aqui em Campo Grande. É sempre um prazer falar sobre isso. É uma honra recebê-lo aqui. Professor, a história da arte de Campo Grande, do nosso estado, mas vamos falar mais precisamente de Campo Grande. A gente tem história para falar? Nós temos um projeto feito junto com a Secretaria Municipal de Cultura que tem o nome assim, Campo Grande tem História. A gente sempre acha que Campo Grande não tem história. É um erro, é um equívoco falar que Campo Grande não tem história. Campo Grande tem uma história maravilhosa que precisa ser popularizada mais. Eu não falo nem só escrita, porque ela está escrita em alguns livros, certo? Do Paulo Coelho, da Maria da Glória Rosa, são pessoas que escreveram um pouco sobre a história de Campo Grande. Mas essa história precisa ser popularizada, precisa ser mostrada com mais carinho, né, para todos os campograndenses. Então esse projeto é muito bonito. A gente fala assim, Campo Grande tem história e é linda a história de Campo Grande. O que falta para mim não é nem só o estudo, mas a popularização dessa história de Campo Grande. Só dando um exemplo, me interrompa sempre que for preciso, por favor, que eu falo demais, mas só um exemplo. A professora Maria da Glória Rosa, nossa professora Glorinha, certo? Saudosa Glorinha, ela falava assim, as pessoas falam que Campo Grande é uma cidade que não tem cultura. Por que não tem cultura? Porque tem tanta gente que veio para cá, sulistas, pessoal que veio, primeiro veio os mineiros, depois tem os povos que moravam aqui, aí veio o Paraguai, veio argentino, veio mineiros, veio japoneses principalmente, os turcos, que tem até um poema bonito da Raquel Naveiro chamado Turcos da Calojas. Os turcos, entre aspas, esses turcos, pelo amor de Deus, para a gente poder ter essa noção dessa riqueza. Tudo isso é uma coxa de retalhos. Ela falava sempre assim, essa é a cultura de Campo Grande, é essa coxa de retalhos que convive muito bem, certo? Então, conhecer a história de Campo Grande é conhecer a história desses povos, que são vários povos que vieram para cá em determinado momento e vêm até hoje, e que são a história dessa cidade. Então, realmente, Campo Grande tem uma história maravilhosa. Perfeito. E o teatro, professor? Teatro é uma riqueza, né? É uma aqui em Campo Grande. Ele é talvez para mim, junto com a dança e com a música, né? Eu acabei falando todos, né? É impossível falarmos da arte aqui em Campo Grande se não falarmos do teatro, certo? Eu acho que o teatro, desde a década de 80, até um pouco antes, na década de 70, certo? Nós já temos um teatro forte acontecendo aqui no estado do Mato Grosso ainda, né? Ainda Mato Grosso. Então, na década de 70, nós temos um teatro muito forte, certo? Acontecendo aqui. Nós temos a professora Maria da Glória Rosa, né? Volta a falar dela, fazendo os festivais estudantis de teatro, lá no início da década de 70, fazendo esses festivais que tantos outros grupos e tantas pessoas importantes nasceram nesse movimento da década de 70, que a professora Glorinha fazendo nas escolas, certo? Américo Calheiros, né, surge nesse momento, Cristina Mato Grosso surge nesse momento, o Hélio de Lima, que foi secretário de Educação, surge nesse momento, lá na década de 70, com a professora Glorinha fazendo, né, esses festivais estudantis de teatro. Então nós temos esse momento bastante rico da nossa época. Antes, claro, tinha, né, mas estamos falando da década de 70 para cá. A importância do teatro como resistência, certo? Ele vai surgir ali como resistência muito, muito, muito bonito, certo? Uma resistência vinculada ao Sistema Nacional de Teatro, né? Então nós não podemos esquecer isso, certo? Faz parte da história de Campo Grande os movimentos teatrais, os movimentos culturais, mas principalmente os movimentos teatrais. Eu divido muito, muito claramente dois grandes movimentos da arte nesse momento: os movimentos teatrais e o movimento da música com Prata da Casa. Certo? Que é o momento que surge a Unisata e PT Espíndola, lá na Universidade Federal, né? Já a Universidade Federal. Também nos festivais. É um festival que acontece, se não me engano, durante 2 anos, e que essa riqueza toda, Paulo Simões, todo esse pessoal acontece dentro desse festival Prata da Casa. Que, aliás, é interessante você ouvir o Rodrigo Teixeira, que tem um livro muito bonito escrito sobre esse festival Prata da Casa. Certo? E na questão teatral,
você tem esses festivais que a professora Glorinha faz nas escolas, certo? O Festival Estudantil de Teatro. E logo em seguida nós temos um movimento que é coordenado pela Federação Sul-Mato-Grossense de Teatro Amador, vinculado a um sistema nacional, certo? Tudo isso aí é o nascimento do teatro e a efervescência do teatro aqui em Campo Grande. Professor, e em relação ao teatro na década de 70? Nós estamos falando de um contexto da ditadura militar, então a gente sabe de toda a problemática que envolveu censura, teatro, né, os artistas que sofrem tudo isso. Como é o contexto aqui no nosso estado? Olha, eu posso falar uma experiência pessoal primeiro. Tá? Eu fiz universidade na Federal, tínhamos um grupo de teatro em Três Lagoas, um grupo de teatro dentro da Universidade Federal, certo? Chamado Teatro Universitário Três Lagoense. Era ruim demais, tá, gente? Não como exemplo, mas como movimento era muito legal, certo? E nós tínhamos uma peça de teatro com um amigo meu que tinha escrito, chamado Ato de Sobrevivência, em 1975, 76, dentro da universidade. E aí nós montamos essa peça. Mas sem saber, a gente não sabia, era uma cidade do interior sem saber. Aí nós descobrimos que essa peça tinha que ir para censura antes dela ser nem lida, não podia nem ter lido a peça antes tinha que ir para censura. Lá vamos nós pegar a peça, datilografar essa peça, levar para a Polícia Federal, para depois eles mandarem para Brasília para ser passada pela censura lá, para depois vir para a gente ser aprovado. Esse processo levava meses. Meses demorou para ir, voltar, e nós não podíamos ter feito nada, e nós estávamos fazendo. Depois nós fomos descobrir que nós estávamos errados pelas leis da ditadura, não pelas leis nossas, né? Sim. E aí tínhamos que tal. Quando volta essa peça, ela vem com um monte de riscos que não podia, aquilo ali não podia. A peça chamava Ato de Sobrevivência. É um nome aí, que já para aí. De sobrevivência não pode, ficou só o nome de Ato. Então a peça ficou chamando Ato. E aí alguns riscos que eu tenho esse texto até hoje com o carimbo da censura. Olha certo? só. Tem até hoje esse texto. E aí era algo tão surreal, cara, porque a peça ela fazia uma sátira aos julgamentos, a vários julgamentos, certo? Um deles era um julgamento que se julgava uma menina, uma mulher, certo? Era um advogado de defesa, o advogado de acusação, o juiz. E como havia uma crítica ao juiz, certo? Porque o juiz vendia sentença, então o tempo inteiro nós chamávamos o juiz de meretríssimo juiz. Você entendeu? Meretríssimo. De meretriz. Sim. E a censura não entendeu isso. Olha só como é que eles eram, né? Fora da casinha, né? Eles não entendem isso. E eles passam, então toda a crítica que era mais forte passa. Essa grande pegada passou pelo crivo. Eles pensavam que nós tínhamos errado somente o nome, em vez de colocar de meritíssimo juiz, que nos foi um erro de datilografia. E toda essa peça passou. Olha o perigo também que nós passamos. Com né? certeza. Porque quando nós apresentamos a peça, tinha gente da censura, tinha gente da polícia, vieram questionar a gente por que nós estávamos acusando mas passou na censura. Estava com carinho da censura. Foi a nossa salvação, certo? Senão nós estávamos ferrados. Porque ela passou na censura, certo? E essa peça ficou em cartaz, viajamos com ela, mas isso na década de 70. Esse movimento nacional da década de 70, ele era coordenado, movimento do governo, ele era coordenado pela Fundação Nacional de Teatro. A Fundação Nacional de Teatro, ela tinha ela percorria os estados incentivando a prática teatral dentro dos moldes que eles tinham. E é interessante que eles criam... a Funarte. Que depois vira Funarte, que agora vira Inacem, virou Inacem, depois vira Funarte, certo? Então ela mudou de nome, mas é lá atrás, né? A Fundação Nacional do Teatro. Essa Fundação Nacional do Teatro, ela faz, na década de 70, um processo de levar para os estados grupos para poder incentivar o teatro nas escolas, certo? Que eu acho que é um risco, porque incentivar a arte, certo? Querer censurar a arte é uma coisa complicada. Mas eles fazem esse trabalho, certo? E mandam para os estados grupos de professores para formar pequenos grupos dentro dessa ideia de fazer uma efervescência teatral, mas dentro de umas regras que eram burladas, é claro, graças a Deus. E o interessante é que nós tivemos aqui, finalzinho da década de 70, né, Paulo Coelho,
certo? Grande Paulo que naquele tempo ele mexia somente com teatro, né? E ele vem como é o professor que vem para Mato Grosso, Mato Grosso ainda, que a gente chamava de laboratórios, certo? Dar laboratórios para a formação de grupos que precisam trabalhar em escola. Desse movimento ele passa por Três Lagoas, passa por Campo Grande e vai até Cuiabá, certo? E aí em Três Lagoas, então, desse movimento, desse laboratório, nasce um grupo de teatro chamado Teatro da Patota Infantil, que tinha como função apresentar peças em escolas. Ele era vinculado à Secretaria de Educação do Estado, lá em Três Lagoas, e a município para vincular peças, para passar peças. E professor, antes que eu vou para frente, que você vá para frente com essa história que é maravilhosa, quem veio acompanhando Paulo Coelho? Quem vem acompanhando Paulo Coelho é Raul Seixas, cara. Olha só. Há uma história linda do Raul, porque Raul Seixas faz duas músicas, né? Uma das músicas fala que foi criada em Três Lagoas. Aí depois ele também faz uma música muito triste chamada A Dama do Pantanal, alguma coisa assim do Pantanal também, que é uma música triste, sabe? Sim. Que dizem que ele se inspira aqui sobre essa lenda do Pantanal, né? Que é de uma mulher que é morta pelo marido e tal, né? Do Pantanal, feminicídio. Que vira música. Mas o Paulo Coelho vem, né? E tem um amigo dele, que é o Raul Seixas, que estava começando na sua carreira e vem para cá e conhece um pouquinho do nosso estado. Então, desse movimento, com o Paulo Coelho dando aula, tanto em Três Lagoas, aqui em Campo Grande e em Cuiabá, é que nascem alguns grupos que são importantes para a história do nosso teatro. O TPI em Três Lagoas e aqui o Butique. O Butique, que é um grupo vinculado ao Butac, feito pela Cristina Mato Grosso, pelo Américo Calheiros, pelo Hélio de Lima, né? O Wilson Taveira, que é nome de uma escola aqui no município, o professor Wilson Taveira, certo? Essas pessoas formam esse grupo que era resultado dessas oficinas ainda. E aí é o tiro, né, no pé, né? Mexer com teatro e achar que vai ter regras militares, é difícil. Aí esses grupos se expandem e acabam formando um outro movimento lá na frente, que é a nível nacional, a Confederação Nacional de Teatro, certo? Amador, e aqui no estado a Federação Sul-Mato Grossense de Teatro Amador, antigamente Federação Mato Grossense de Teatro Amador, que era um estado só, e aí quando o estado é criado, a divisão e a criação do estado do Mato Grosso do Sul, essa federação forma a Federação Sul-Mato Grossense de Teatro Amador, com sede aqui em Campo Grande. E aí começa um outro momento do teatro. Isso é uma federação, mas na verdade eles funcionavam quase como um sindicato ali, uma organização política de teatro. Mais como uma organização política de teatro. Como tinha que burlar as regras, certas regras são muito rígidas, nós colocamos a palavra amador, certo? Porque aí você não era o profissional, então não tinha o vínculo com o sindicato. Porque se tivesse o vínculo com o profissional, você tinha outras regras totalmente fechadas dentro do regime, certo? E aí era uma outra situação. E aí, como a palavra amador, nós tínhamos uma liberdade, certo? De fazer, por exemplo, festivais sem passar por tantas regras burocráticas, que era a questão profissional, que era de propósito essas regras, era para incidir mesmo, né? Com certeza. O teatro amador não tinha essas regras a serem seguidas, certo? Somente as regras da censura. Mas aí cria esse movimento, que é esse movimento nacional, que demorou uns 20 anos. Ele vai começar a desaparecer agora, né, nos anos 2000. Então ele fica por mais de 20 anos o movimento de teatro amador, que era uma ideia, certo, para se fazer um teatro que não fosse vinculado a que estivesse nas regras, né, do governo. Perfeito, muito bem. Legal, essa ideia do teatro nosso, né, ele vai ser um teatro de resistência nesse momento. Sim, certo? Então, se nós temos um teatro estudantil, lá atrás, com a professora Glorinha fazendo, nas escolas, nós temos depois, no finalzinho da década de 70, para todo o período da década de 80, certo? Um teatro bastante politizado, certo? Um teatro, né, com críticas bastante fortes, com temáticas bastante fortes e com discussões políticas muito fortes. Então, é o teatro da década de 80 aqui para 90. Perfeito. Aí a gente vai ter uma abertura política, aquela tão falada, lenta, gradual e segura, lenta e gradual. A gente, dentro disso, ali na década de 90, como é o cenário de teatro em Campo Grande? Os grupos, as peças, os festivais.
Gozada é que parece que na década de 90 é que acontece mais os festivais, certo? Porque se a gente tinha uma luta na década de 80 até o final, até o período que aqui vem, né, a redemocratização, nós tínhamos um período de bastante luta, aí depois nós vamos começar a gozar dessa liberdade, certo? A usufruir dessa liberdade. E aí então nós começamos a fazer festivais. Não podia. Sabe aquela música do Luan Santana, fazer assim, que a gente ia correndo? Faz assim que eu vou. Era nós no teatro, faz assim, aí que vai. Certo? Que a gente estava vindo um momento de repressão. Nossa, um momento que a gente não podia fazer nada. Aí para um momento que a gente pode fazer tudo, certo? Era só dar um toque e a gente só sair aquele monte, aquela caravana. Então nós chegávamos, né, nos municípios, quase todos os grupos de Campo Grande, né, quase todos eles aqui de Campo Grande, chegávamos nos municípios com 300 artistas para fazer um festival, para passar uma semana com todas as condições ruins, né, mas não tinha resolvido. Não importava. Não importava, certo? Eu lembro que nós fomos para uma cidade, não vou falar o nome da cidade, e não tinha nenhum teatro, não tinha nada. Não, pode falar, por favor. Não, porque vai ser negativo, então eu vou falar. Nós não tinha palco, não tinha nada. Como é que eu vou apresentar um festival de teatro aqui? Aí nós tivemos um palco, o Wilson Mota, que é um grande artista. O Wilson Mota. O Wilson Mota vai resolver, nós pegamos carteiras de sala de aula, as carteiras juntamos todas e fizemos um palco em cima da carteira de sala de aula. Bom de cair lá de cima, hein? Se cai lá de cima, cara. E aí amarrado, todas amarradinhas. Amarramos todas elas. Então nós fizemos um palco com carteira. Nós fizemos um outro festival em Aquidauana, já nesse período, nós não tinha teatro também lá, nós fizemos um circo. Aí, na lona do circo, e todo mundo ficou hospedado no antigo zoológico da cidade, cara. Você imagina 200 pessoas no antigo zoológico, que catástrofe que era aquilo lá. Mas estávamos ali. Era um zoológico abandonado? Um zoológico desativado. Sim. Então tinha uma parte muito grande, mas os tiros ainda continuavam ali no ambiente. Nós ficamos ali vários dias, eu lembro até hoje que a Idara, nossa ex-secretária de Cultura do Estado, ela chega e vê aquelas condições e fala, não, gente, vocês não vão ficar aqui não, vamos dar outro jeito desse cara, que era muito ruim. Mas essa luta era para a gente se encontrar, certo? Que era impossível quase ver teatro, que eram os nossos teatros. Então a gente se encontrava durante uma semana, mostrando nossas peças, certo? Um para o outro, discutindo teatro, certo? E aí Campo Grande, realmente, é a cidade, né, naquele momento, que nasce, né, esse movimento e que manda para o Estado, para as outras cidades do Estado, certo? Então grupos como o Butac, em algum momento depois ele deixa, mas o grupo de risco, certo? O Centro Clemente Manso da UCDB, certo? São grupos que, nesse momento, são os grupos mais importantes dessa fase, certo? E que levam os grupos para o festival. Né? Alguns com temática regional, como é o caso do grupo teatral Grupo de Risco, certo? O Butac com peças mais politizadas, e o Centro de Alemãs com clássicos, né? A vertente do Centro de Alemãs da Universidade Católica é a dramaturgia, a releitura de dramaturgias clássicas, tanto nacional como internacional. No Grupo de Risco, sempre com teatro regional, porque ele está fazendo 30 e poucos anos agora, né? E o Butac, daqui pouco tempo que ele fica, que depois ele para as suas atividades, com temática bastante politizada, né? E aí vai, né, para as outras cidades e se encontram esse momento de riqueza que é o encontro com o teatro. Que maravilha! A gente está falando da década de 90, nesse mesmo tempo, como que estão as outras artes aqui? É uma abertura política, após essa abertura, então a gente vai ter a dança, a música. Como estão essas vertentes artísticas, professor? Olha, a música nossa, ela não tem em nenhum momento algum problema de questão políticas, né? Não é uma crítica negativa, não. Estou comentando, não estou dizendo. A nossa música sempre foi uma música com uma temática regional muito bonita, certo? Pantaneira, né? Contando a beleza do Estado, né? Pouco, talvez ainda tem uma vertente com Augusto Sater, com Paulo Simões, ainda continua essa fonte
ela continua muito para frente, com toda a família Espíndola, né? Com o Celito Espíndola e com o Geraldo Espíndola. Então essa riqueza ela continuou até a década de 90, né? Esses grupos ainda não eram grupos ainda, são pessoas, né? Muito fortes na música, né? Ainda não é o sertanejo, né? O chamado sertanejo universitário, que é muito interessante a gente falar em algum momento. Tem um jornalista de São Paulo que fala que o sertanejo universitário ele nasce em Campo Grande, certo? Ele dá até como exemplo a própria Universidade Católica, que ele fala que nos barzinhos da frente da Universidade Católica que o pessoal ia tocar, me lembro disso. E ele nasce lá dentro, certo? E conquista o Brasil inteiro. Ele não nasce em Goiânia. Então tem um pessoal que fala que ele nasce em Goiânia. E esse jornalista de São Paulo fala que não, ele nasce aqui em Campo Grande, certo? E daqui que vai. E um dos nomes mais fortes dele, agora não estou lembrado do nome, é uma dupla, né? Eu estou lembrado, mas que eram acadêmicos lá. Isso, eles eram acadêmicos de lá, e ele depois vira. Que era um casal, né? Não é o casal, não. Esse é mais recente. Esse é mais recente. Sim. Tá? Se não lembrar, eu vou falar ainda daqui a pouco. Mas a ideia, né, é que João Bosco e Vinícius, nosso cinegrafista ali, fez dedou pra gente. João Bosco e Vinícius, né? João Bosco e Vinícius é o primeiro momento, né, dessa música, dessa vertente do sertanejo universitário. Esse jornalista coloca no João Bosco e Vinícius, né? Que daí é que começa. Aí depois que vem os outros. Que torna esse fenômeno. Esse fenômeno, Luan Santana, esse pessoal todo, Patrícia Adriana, certo? Vem em um outro momento, certo? Mas que ele coloca que o João Bosco e Vinícius são um dos fundadores desse sertanejo universitário nesse contexto aí todo. Mas ele é um outro momento, nós estamos falando já do ano 2000 para cá, né? Exatamente. Até então nós temos ainda, né, essa música que é uma música ainda que vem desse segmento raiz ainda da família Espíndola, certo? Do Paulo Simões e do Almir Sater, né? Que já estão ganhando no outro momento, né? Lá em São Paulo, com TT Espíndola, etc. Mas esse pessoal fica aqui ainda. E a dança não. A dança está começando ainda dentro da academia, e um pezinho fora da academia com dois grupos, o Pantanalha Dança, que logo, com o geral, com o Chico Neller, né, eles saem da academia e criam, né, nesse período. O Pantanalha Dança, muito pouco tempo, o Pantanalha Dança vai para fora, vai para outras cidades, mas é muito pouco tempo o Pantanalha Dança acontece, mas logo em seguida vem dois grupos muito importantes, certo? Que é o Ginga, que conquista o Brasil inteiro, né? Exatamente. Conquista o Brasil inteiro, o Ginga. E em seguida também vem o funk do Edson Cler. Então, duas vertentes que saem da academia, certo? E vão para danças, para a conformação de grupos de dança, certo? Para mim, são esses dois grupos que são os primeiros grupos a saírem da academia, formação de grupos de dança, certo? Aí outros vão vir, como dança urbana, logo em seguida, que acontece, certo? Mas esses também são os dois grupos que surgem aqui em Campo Grande, né, saindo da academia, de academias como a Academia do Balé Isadora Dâmico da Neide Garrido, né? Esses grupos já acontecem. Então, ainda a gente falando sobre a música, o cenário musical, como é o rock aqui no estado? Então, ou como esteve, né? Eu não sou um grande estudioso da música, né? Eu deixo isso um pouquinho, volto a falar o nome do Rodrigo Teixeira, que é um cara que pesquisa essa parte, né? Mas eu vejo a questão do rock misturado com blues aí, né? Sim. São dois grandes nomes aí, né? Que é o Bicos Habilidosos, o Bando Velho Jack, depois o Whisky Segunda, certo? Mas eles ficam muito vinculados a barzinhos, né? A alguns barzinhos bastante que essa tribo vá, né? Nós tínhamos um projeto Só Rock no Horto, não sei se Só Rock no Horto, era muito interessante, aos domingos à tarde, lá no Horto Florestal, que essa tribo se encontrava, né, e era muito bonito. Esse projeto acabou já faz tempo, né? Uma cena cultural importantíssima, que eles iam para lá para apresentar, certo? Esses grupos ali tinham, né, uma efervescência muito importante, mas eles realmente ficam muito dentro dos barzinhos e desculpa se eu estiver errado, né? Não sem ofender ninguém, mas acho que poucos nasceram depois desses 3 ou 4 grandes grupos nessa área, certo? Eu não vejo grandes nomes surgindo nesse momento,
ainda, né? Se eu estiver errado, por favor, né? Não quero ofender ninguém, mas eu ainda fico nesses 3 nomes, né? Desses nomes vinculados tanto ao rock, né? Nacional quanto ao blues. Tá. Professor, se a gente for caminhando nessa esteira da história aqui para cá, e hoje, como se encontram a dança, o teatro, a música regional? Acho que, começando de música, nós estávamos falando, eu acho que hoje a música nossa, ela ainda é uma música muito do sertanejo universitário, né? Nós estamos, né, com uma riqueza muito grande, sempre dentro do sertanejo universitário, tá? Outros movimentos musicais não estão alcançando um grande impacto, né? São poucos nomes que estão surgindo com essa outra vertente da música do MPB, uma música regional sem ser uma música sertaneja, né? Então nós ainda estamos muito fortes, né, nessa questão da música, da nossa música aqui em Campo Grande ou no próprio estado, né? Quase com a questão de Brasil, esse sertanejo universitário, né? Então alguns nomes tentam, não conseguem, mas muito fechado dentro desse sertanejo universitário, né? A gente fala de uma ditadura do sertanejo universitário. Não estamos como crítica, de volta a falar, pelo amor de Deus, nós estamos como uma característica, né? Dificilmente você consegue romper essa barreira do sertanejo universitário. E a dança hoje? Como que se encontra o cenário da dança no estado hoje, professor? Eu vejo mais como grande a questão da dança. Claro que nós temos Corumbá, um grupo muito, muito bom lá, que é o Moinho Cultural, que faz um trabalho maravilhoso com pessoas que não têm muito poder aquisitivo, mas que adoram a dança, então eles estão fazendo um trabalho interessante lá com a dança e com a música, com a música clássica também, utilizando, né, eles fazem um movimento. Mas Campo Grande nós temos, acho que, 2 vertentes muito fortes para a dança hoje, certo? Que a gente chama de dança urbana, ou danças, né, chamada dança de rua, com grupos bastante interessantes, certo? E estou vendo um crescimento muito grande das danças populares, no sentido de dança do ventre, danças árabes, esse está muito grande em Campo Grande, que a gente pensava que não tinha tanto. E isso é muito legal, certo? Que são nossas raízes culturais. Certo? Tem um grupo de dança cigana. Dança cigana, certo? Então são as nossas raízes. Essas nossas raízes, certo? Campo Grande, não pode esquecer aquilo que nós começamos a falar, Campo Grande tem história, certo? E essa história da cidade de Campo Grande são esses povos que para cá vieram, certo? Na década de 20, na década de 30, inclusive, ou principalmente, os povos árabes, certo? E essas danças deles estão muito fortes, certo? E sendo apresentadas com vários grupos, certo? Com esse tipo de dança. Então, acho que hoje, né, eu vejo, né, uma vertente muito grande, certo? Das danças do hip hop, começando agora, e das danças de rua, sim, certo? E as danças que a gente chama de danças árabes, dança do ventre, esse tipo de dança, a dança cigana. Então, eu vejo esses dois momentos no cenário hoje, sim, certo? As academias ainda estão precisando conquistar mais. Eu acho que as academias estão um pouco ainda fechadas dentro da sua estrutura. E agora, lembrar que a academia é a base, né? Lá é onde ela aprende a dançar, depois ela pode escutar, ela pode ir para a dança urbana ou a dança de salão. A dança de salão, né? Mas essas 2 vertentes eu acho que estão sobressaindo mais aqui em Campo Grande e no estado. Essas 2 vertentes que eu falei aqui da dança, né? Perfeito. E a música? Se a gente considerar a música hoje aqui em Campo Grande, no estado de Campo Grande. Aí eu pego ali atrás, da questão ainda do sertanejo universitário. Sim. Né? Acho que tem uma proposta como uma ideia, uma tese, como você falou, que pode ser que ela tenha nascido em Campo Grande. Grande. Porque os nossos professores de história, certo? Pesquisem isso bastante, né? Interessante. E fala isso para os seus alunos. Nós somos, certo? Se não tem a certeza absoluta histórica que nasce aqui, pelo menos nós dividimos, certo? Sim. Nós dividimos que há uma suposição muito forte de que aqui é que nasce o sertanejo universitário dentro de uma pesquisa jornalística. Então, o sertanejo universitário hoje é talvez, né, a música, a cara da música de Campo Grande,
poucos estão surgindo, conquistando uma visibilidade nesse nível do sertanejo universitário, certo? Nomes ainda continuam, né? Como Jerry Espíndola, né? Com Bêbados Habilidosos, ou com aquele outro grupo, Vendo Jack, ainda pegando um pouquinho, né? Mas ainda pegamos, certo? Alguns nomes como Jerry Espíndola, como Rodrigo Teixeira, que tem falado várias vezes aqui, certo? Márcio de Camilo, certo? O renascimento agora dessa questão do Pantanal, com a novela que está se passando, está tendo um renascimento, certo? Dessa música do Gabriel Sater surgindo como um grande nome agora, quase que substituindo o pai dele como galã lá da década de 90. Que foi o pai dele, agora é ele. Surgindo, e aí, dando a importância da música, né? Foi lindo ver na novela a homenagem que fizeram a Delinha. Sim, exatamente. Ainda em vida, né? Ainda em vida, ela conseguiu ver essa homenagem a ela, foi muito bonito, né? Mas é impossível nós, mesmo falando dessas raízes que estão ainda presentes, certo? Nós não falarmos realmente do sertanejo universitário, né? O que nós temos que perceber na questão da música é que ela ainda é uma música voltada aos barzinhos, certo? Você passa ali no corredor gastronômico, né, na Bom Pastor, quase todos eles têm isso é bonito, isso não é ruim não, cara, hoje dá trabalho para o artista, certo? Muito bonito, cultural, feliz, né? Cultural, certo? Mas ainda nós não temos shows com esses artistas nossos aqui, eles estão ainda, né, presos, certo? Aos barzinhos, né? Que bom, né? Que bom que tem esse campo para esses artistas estarem cantando em barzinhos, que bom, né? Mas nós temos poucos shows desse tipo de música, desses nossos artistas, muito poucos shows. Exatamente. Professor, e o teatro hoje? Como que nós temos a cena do teatro hoje em Campo Grande? Nós temos um teatro bem diferente, tá? Não temos um teatro nem como nos anos 2000, acho que nós temos um teatro bem diferente, certo? Quando eu falo um teatro diferente, eu estou falando que um exemplo, nós não temos casas de espetáculos abertas, né? O Teatro Aracida Lavanian é um teatro que a gente chama muito a casa do teatro campo-grandense, ele está fechado há 5 anos. Guizo, né? Lá no Otávio Guizo, o Teatro Aracida Lavanian é fechado há 5 anos, certo? O teatro do Glaucio Rocha, que é um teatro da universidade, certo? Ele é da universidade, pouco se tem acesso ali os grupos com poder aquisitivo menor. Muito grande também. Grande, distante, certo? Então nós não temos um teatro público. Não podemos falar que o Palácio Popular da Cultura caberia esses espetáculos nossos. Não cabe. Então vamos ser bem realistas. Então o único teatro, talvez, né, o Teatro Municipal, o Teatro do Paço, há 30 anos fechado. Né? Isso. Então nós não temos um espaço de teatro para as peças de teatro. O que aconteceu então nesse momento? Os grupos se adaptaram. É positivo ou é negativo, mas os grupos se adaptaram. Então você tem peças hoje de teatro, muito teatro de rua, né? Como Maracangalho, certo? Fazendo um teatro bastante interessante, polêmico, político, mas é um teatro de rua, certo? Ou então nós temos protesto, ou então nós temos teatros com pequenos plateias e pequenos públicos, como o Teatral Grupo de Risco, no seu espaço ele fez um espaço teatral físico, certo? Então cabe menos de 100 pessoas ali, certo? Nós temos o Circo do Mato, que tem também um espaço físico e apresenta ali. Nós temos o Fulano de Tal, que acabou de recentemente também fundou um espaço. Então nós estamos vendo que os grupos estão se adaptando a essa nova formação, essa nova forma de fazer teatro, certo? Então com grandes palcos e com grandes plateias, certo? Nós não temos mais isso. Então esses grupos que nós comentamos agora fizeram, certo? Essa nova forma de fazer teatro, certo? Com plateia para 30, 40, 50 pessoas, certo? E sem uma estrutura cênica muito grande, porque esse espaço não comporta essa estrutura cênica. Então tem um belo cenário, tem um belo figurino, uma bela iluminação, mas não tem sem estrutura cênica. Excelentes atores. Não dá nem para falar da excelência dos nossos atores. Então acontece essa adaptação. É uma adaptação forçada, certo? É uma adaptação que ela é causa, né, de um erro, né, do poder público ao não dar espaços para que esses grupos se apresentem, para que não tenha grandes plateias. E você tem, então, pequenos espaços onde acontecem as apresentações teatrais adaptadas a esse local.
Bom, então dessa ideia do teatro de hoje, né? Então nós temos alguns grupos ainda que têm uma raiz muito grande, como eu falei antes, o grupo de risco, que tem 30 e poucos anos, certo? Talvez seja, junto com o grupo da Universidade Católica Centro Cleomar Manso, como os dois grupos com maior tempo de existência, certo? O grupo da UCBB, que é o grupo Centro Cleomar Manso, esse ano completa 40 anos. 40 anos de trabalho. Certo, trabalho. Foi criado em 82, certo? E nós estamos... 82 foi criado e a primeira apresentação foi... Então, a primeira peça de teatro apresentada, eu acabei de brincar que a gente fazia um teatro muito ruim lá na Federal, a gente também fez um teatro muito ruim no Centro Cleomar Manso. Em 82 nós tivemos Morte de Vila Severina, que ficou tão ruim que a gente não apresentou, certo? Apresentamos para os alunos mesmo, dentro do Colégio Dom Bosco. E tinha eu, a professora Maria Cristina Aquino e a professora Lígia, certo? Eram os professores tanto no Bernardo Franco Baís quanto no Colégio Dom Bosco, em 82. Ou seja, então, nasceu entre a escola da rede municipal. Da rede municipal e da rede privada ali do Colégio Dom Bosco. Então nós temos um grupo dentro do Colégio Dom Bosco e um grupo dentro do Bernardo Franco Baís, certo? Lá da escola, com alunos da escola do Bernardo Franco Baís e com alunos da escola do Colégio Dom Bosco ali. A do Colégio Dom Bosco foi Morte de Vida Severina, que foi legal, ficamos entre a gente. E a do Bernardo Franco Baís, a estreia foi em 83, certo? Então, 39 anos, aí uns 40 anos também. Que maravilha. Certo? Lá nós montamos uma peça chamada Maravilhosa História do Sapo Tarubequi, que é de um autor do Amazonas, certo? E nós apresentamos no Paço Municipal, certo? Então a estreia também oficial, ela vai ser no Paço Municipal, no espaço, né, do poder público, certo? Grandes peças foram feitas ali, o Centro fez 2 ou 3 peças ali, um festival aconteceu inteiro dentro do Paço Municipal, certo? Mas aí voltando à história do Centro, nós estamos há 40 anos em cena, certo? Esse grupo ficou 2 ou 3 anos ainda dentro do Bernardo Franco Baís e do Colégio Dom Bosco, mas aí eu me desvinculei do município e aí ficou só dentro da FUCMAT, certo? Da antiga FUCMAT, hoje do CDB. Há 40 anos nós fazemos teatro ali, e um teatro um pouco diferente, não é melhor nem pior, mas um pouco diferente, que nós pegamos clássicos da literatura, da dramaturgia nacional e da dramaturgia. É uma característica do grupo. Que é característica do grupo para fazer ou em adaptação ou em fazer ela como ela é, certo? Como foi escrita. Então essa é a ideia. A ideia de ser um grupo universitário, não é um grupo didático, lá não temos curso de teatro, certo? O curso de artes cênicas, não. Quem quer fazer teatro, certo? Faz um teste e entra no grupo, certo? Claro. Né? Então, ele não é fruto da academia, né, universitária, mas ele é um teatro universitário raiz, certo? Porque ele é feito pelos estudantes, independente de que curso que está fazendo. E aí dá essa linguagem, essa possibilidade de fazer. Várias peças fizemos lá. Gostamos muito de teatro absurdo, fizemos Ionesco, várias peças do Ionesco, né? A Lição, a Cantora Careca. Pegamos Morte de Vida Severina, que é um texto, né, de autor daqui. Só Farol Tem Alma, que é do Silveira Sampaio. Então, Esse eu assisti. Então essa é a ideia do Centro Cleomar Manso, de fazer peças de grandes nomes, certo? Da dramaturgia nacional e internacional, e trazer aqui para o nosso meio, né? Para a cidade de Campo Grande, né? Eu acho que essa é a ideia de mostrar os nossos professores de História da Arte, mostrar para os seus alunos. Nós temos arte aqui em Campo Grande. Eu brinco muito, né? Que eu falo, sempre que eu vou dar o primeiro dia de aula de História da Arte, a primeira coisa que eu falo é, quando eu pergunto para você de um povo, certo? O que lembra? Na maioria das vezes vem a arte, antes da política, antes da economia. Ele fala, o que você lembra do Egito? Com certeza as pessoas falam, as pirâmides, os faraós, né? É interessante o professor que está nos assistindo fazer esse teste com os alunos em sala de aula. Ele, com certeza, ele vai falar muito mais de arte. Olha como é que a arte é importante na vida dele. Sem perceber, ele vai falar muito mais de arte do que de questões como política e como economia, certo? Pô, mas aí é um gancho para você, professor, desculpa, não estou dando aula para você aqui, mas é um gancho para você. Pois é, mas você sabe por que eles faziam as pirâmides? Aí você pode dar uma aula sobre a religião, sobre a sociedade egípcia, certo?
você pode pegar essa vertente e dar essa aula. Por quê? Eles têm que ter lá, eles fizeram o faraó, sim, fez. Tem o faraó, mas sabe por que tem essa múmia? Porque a religião deles era assim, a sociedade deles era desse jeito. Então você consegue pegar. Se você fala sobre a Grécia, por exemplo, difícil um aluno que não vai falar das estátuas gregas, certo? Dos templos gregos. Pô, o que você lembra da Grécia? As estátuas. Mas você sabe o que essas estátuas representam? Então você pode dar uma aula de história puxando pela arte. Certo? E se a gente for falar, por exemplo, de Campo Grande, pedir para o aluno referências sobre Campo Grande, certamente ele vai citar o patrimônio. O patrimônio, olha, nós temos a questão do patrimônio riquíssima, certo? Você sabe por que existe o obelisco, aquele obelisco da Afonso Pena? É lindo aquele obelisco, mas sabe a história daquele obelisco? Por que aquele obelisco está ali, certo? Todo mundo passa pelo obelisco sem saber que ali era o último lugar da zona urbana da cidade. De lá para cá era rural, certo? Então ali era o marca, fronteira. Então coloca-se o obelisco ali para marcar. Até ali, certo? É a zona urbana, de lá para depois é a zona rural, certo? Da cidade. Pronto, você tem uma história. Você sabe por que aquele lá no Horto Florestal, aquela estrutura que são, né? Eu estou fazendo aqui, né? Aí ele faz assim. Você sabe por que tem aquilo ali? Se não me engano, são 3, né? Aí faz assim, são 2, aí eles se unem aqui e sai um só. Por que tem todo o Horto Florestal em volta inteiro? Ele é feito com aquele tipo de... Que é do Elvio Garabini, um grande arquiteto, Elvio Garabini, que fez aquela construção. Por que ela tem essa estrutura e que faz assim e sobe? Ali é a confluência dos 2 rios, certo? O rio Prova e o rio Segredo se unem ali e formam um rio só. Aquele é o símbolo dos 2 rios, que formam a cidade de Campo Grande. Olha a riqueza que nós temos, e que a arte você transforma. Então toda a nossa história, né, ela pode começar pela arte, que aí eu não sabia disso. Então agora nós vamos contar a história de Campo Grande, certo? Que nasce na confluência desses 2 rios, e por isso tem esse símbolo aqui do Horto Florestal. Eu acho que nós podemos usar a arte muito, certo, para contar a história e para despertar nossos alunos, né, o interesse pela nossa história e entender mais ela. Muito bem. Então recebemos aqui o professor que nos deu uma aula sobre cultura, a importância da cultura, do teatro em especial, mas da dança, da música, das vertentes culturais de Campo Grande. Então, agradecemos a visita, professor. Muito obrigado por essa aula. Volto a agradecer o convite que foi feito.